Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Continuando aqui, os falsos profetas. Em 2 Coríntios 11:4, quem está dizendo isso é a palavra. Paulo ensinando a comunidade aos coríntios. 2 Coríntios 11:4. Porque quando aparecer alguém pregando a vós outros Jesus diferente daquilo que vos temos pregado, ou você está de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçado de momento, aceitai. Quem são essas pessoas que irão surgir pregando outro Jesus diferente? São as pessoas que não são ministros aptos da nova aliança. Essas pessoas que vão proclamar, anunciar, rodopiar, adivinhar e etc., são pessoas que auto se enviaram em inspiração de outro espírito, que não é a inspiração do Atos dos Apóstolos 2 que desceu o Paráclito na sua igreja. Foi confiado, meu irmão, é simples, só você catar o catecismo. Os bispos são sucessores dos padres. O Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste essa igreja, que não é outro espírito diferente, que irão surgir pessoas anunciando outro Jesus diferente, não. É um só Jesus. De acordo que os apóstolos ensinaram, pregaram e proclamaram. Simples. Quem são? Você pegar aqui, 2 Coríntios, está tudo em Coríntios, ó. O livro de Coríntios, cara, nos ensina tanta coisa, cara. Você pegar aqui, 2 Coríntios 3. Olha só. 8. Ó. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só. Quem são os ministros aptos, confiados à nova aliança? É uma igreja que veio em 1700, em 16 séculos de atraso, por fundamento, invenções de homens. Olha só que Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, ó, 1 e 2, ó. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido, no qual estáis firmes, por ele sereis salvos, se conservardes como vos o preguei. De outra forma, em vão tereis abaixado a fé. Ó. Conservai como eu vos preguei, eu como anunciei, eu como ensinei a comunidade aos coríntios. Que interessante. Vem nos ensinar o quê? Porque esse evangelho que vem da igreja, que tem uma doutrina, Atos Apóstolos 2:42, mantém essa integridade. Não é a doutrina que um prega uma coisa, outro prega outra coisa, outro acredita no outro. Não. Efésios 3:10. A divina universidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Que permanece nessa doutrina. Fundamento dos apóstolos. Apóstolos 2:42. Para você não acreditar nessas falsos profetas que ficam adivinhando RG e etc. Se rodopiam, sapateia, pula, etc. É esse evangelho que tem a conservidade, segundo Tessalonicenses 3:15, a tradição que mantém a conservidade por causa da tradição apostólica. Olha só. Se a igreja católica pregar outro Jesus diferente, outro evangelho diferente, ao contrário que os apóstolos anunciou, se a igreja católica ficar nessa campanha, nesse propósito, nesse voto e etc, como você vê essas igrejas de fundamento de homens, meu irmão, é errante, é o evangelho inválido. Não foi isso que os apóstolos pregaram e ensinaram. E proclamaram, anunciaram, não. É um evangelho de salvação, cara. Mateus 10:8 foi dado de graça dai o quê? O verdadeiro evangelho faz você se converter. O verdadeiro evangelho faz você ir para a salvação. O verdadeiro evangelho, genuinamente, te ensina o caminho da verdade. Que interessante. Como Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios 15:2. Por ele serei salvo, ó. O evangelho que é pregado por mim, Paulo.
que foi dado por revelação, por graça. Gálatas 1, 11 e 12. Que não vem de homens algum, é mediante a revelação de Cristo. Aquele que fez de Pedro apóstolo, Gálatas ali 17 ao 19, fez de mim também apóstolo. E ele vai lá em Jerusalém reconhecer a graça, para ele não ser mais um falso profeta. Por ele serem salvos, se conservardes, como vos preguei, de outra forma em vão tereis abraçado a fé. Olha só. Por quê? Atos dos Apóstolos 2. Minha pregação é simples e humilde para você entender, pô. Não quero dificultar o ensinamento. Poderia, não. Não, é para você entender, simples para você entender a verdade. Simples e humilde, como o padre Luiz Toro prega e ensina. Eu aprendo muito com esse homem, como o Fábio Pentecoste, que se converteu também à Igreja Católica, era protestante, como o saudoso meu amigo, que me inspira muito, Paulo Leitão, que Deus a tenha, intercede por nós, meu amigo, para a gente entender o verdadeiro Evangelho. Olha só que interessante, ó. 42, Atos dos Apóstolos 2, perseverar ele na doutrina dos apóstolos, na reunião em comunhão, na fração do pão e na oração, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina aqui que Paulo está falando, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Essa doutrina lá em 2 João 1, do 11 em diante. Essa doutrina que Cristo está ensinando ali, essa revelação é do Pai. A doutrina não é minha, é do Pai. João 7, 14 ao 17. Em Marcos 1, 22, Marcos 4, 2, Mateus, se pegar ali, 7, 28, Atos dos Apóstolos 22, 4, perseguir de morte essa doutrina. Simples entender isso, cara. Não, mas o povo gosta, aquele cara com a Bíblia debaixo do subaco, aquele rodopia, pula, aquela gritaria, aquela confusão, profetizando aqui, outro profetizando ali, outro profetizando ali, outro pulando ali, outro rodopiando ali, outro sapato. Não, meu irmão, isso não é igreja de Cristo, cara. Só você meditar em Atos Apóstolos 2. Simples entender isso. Tudo que você vê hoje em dia aí é teatro. Teatro. Inspirado por outras pessoas que anunciam outro Jesus diferente. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.